Bem, alunos do curso de Fundamentos de Geometria, nós vamos falar hoje sobre aplicações do axioma das paralelas, resolvendo alguns exercícios aqui. O primeiro deles, nós temos aqui um problema que envolve a congruência de dois triângulos. Triângulo ABO e DOC. Então, o que foi dado aqui nesse problema? Vocês têm um ponto O, que é ponto médio do segmento AD. Né? Vocês têm que esse ângulo B é congruente a esse ângulo C, que foi dado. E, usando essas duas informações, vamos mostrar esse resultado. Para isso, vamos ver o que nós temos aqui mais a respeito nessa figura para podermos chegar a essa conclusão aqui. Então, aqui vocês têm o seguinte. Primeiro, vamos expor aqui o que é a hipótese do teorema, o que é a tese. Então, está aí a hipótese, o que é a tese. A hipótese, como a gente sabe, são as informações que nós temos a respeito do problema. Então, vocês têm lá, por exemplo, o segmento OA, aqui na figura, né, o segmento OA, por esse ponto aqui ser o ponto médio aqui, esse segmento OA tem o mesmo comprimento aqui do segmento OD. Então, essa é uma informação importante. A outra informação é que esse ângulo C aqui é congruente àquele ângulo B. E uma terceira informação é que esses três pontos, B, O e C, são colineares, ou seja, estão numa mesma reta. A partir dessa informação, vamos tentar chegar nesse resultado, ou seja, que o triângulo ABO, né, é congruente ao triângulo DOC. Então, vamos ver o que ocorre lá na figura. Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos aqui, né, o ângulo A, o ângulo M e o ângulo B, naquele triângulo lá de cima, vale 180. Assim como do outro triângulo lá, CP e D também são ângulos internos, e essa soma também a gente sabe que corresponde a 180 graus. Vamos agora usar as informações que nós temos, que primeiro, B é congruente a C, e uma outra informação que já sabemos, que é um teorema, é que esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, e por isso nós sabemos que eles são dois ângulos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Usando essas informações aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o ângulo A, esse ângulo A aqui da figura, né, esse ângulo A, ele vai ser congruente ao ângulo D. Por quê? Basta vocês substituírem o M, aqui nós sabemos que ele é congruente a P, vocês podem cancelar isso aqui, né? Sabemos que o B é congruente a C, vocês podem cancelar isso aqui, vão chegar aqui, o A é igual a D. Essa é uma outra informação. Vamos usar agora essas informações aqui, né? Nós sabemos que o A, esse ângulo A, é congruente a esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse, porque o O é o ponto médio. Então, observando esses dois triângulos, vocês têm um ângulo, um lado e um ângulo aqui, respectivamente congruentes a um ângulo lado e outro ângulo do segundo triângulo. Isso permite usar esse caso aqui, né, de congruência de triângulos, para chegar a essa conclusão, ou seja, o triângulo ABO, esse triângulo ABO é congruente ao triângulo DOC, que é o que a gente queria chegar. O próximo pede para que vocês provem que as medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, então nós temos aqui um triângulo ABC, que é um triângulo retângulo, o ângulo reto aqui nesse caso é esse, né? É muito comum a gente colocar um pontinho aqui. Esse é o ângulo reto, vale 90 graus, e pede para mostrar que a soma desses dois ângulos aqui, o MP, também vale 90 graus. Para isso, nós vamos usar aqui uma construção que é o seguinte. Vamos considerar essa reta R e a reta S, duas retas paralelas, uma delas passando pelo vértice A e a reta S passando pelos vértices B e C do triângulo. E vamos usar
esse procedimento para mostrar que essa soma aqui vale 90 graus. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Sabemos que a soma desses três ângulos, o B, o A e o C, aqui, também vale 180 graus. Então, nós vamos usar isso aí. Então, vamos ver o que nós temos de informação a respeito do problema. A hipótese é que ABC é um triângulo retângulo, com ângulo reto aqui em A, né? E que as retas R e S são paralelas. O que nós queremos mostrar é isso aqui. A soma desses dois ângulos M e P vale 90 graus. Sabemos que a soma desses três ângulos aqui na figura, né? Essa soma vale 180. Então, vamos usar esse fato para poder chegar ao resultado que a gente quer. Como nós sabemos que o A vale 90, daqui nós vamos concluir que o B mais C vale 90 graus. Uma vez que o A é 90, basta passar esse A para lá, vocês vão chegar aqui, o B mais C, né, seria 180 menos o A, que é 90, então nós chegamos à conclusão que B mais C vale 90 graus. Agora, usando aqui o axioma das paralelas, nesses dois ângulos aqui são alternos internos, o ângulo M e o ângulo B são alternos internos formados por duas paralelas cortadas aqui por uma transversal. E o axioma das paralelas garante que esses ângulos são congruentes. A mesma coisa vale aqui para C e P. Nós temos as retas R e S paralelas cortadas pela transversal AB. Isso vai garantir que esse ângulo C e o P são congruentes. Então, nós chegamos ao seguinte, o ângulo B congruente a M e o ângulo C congruente a P. Vindo agora nessa equação, o B, como é igual a M, e o C igual a P, basta substituir aqui o B por M e o C por P, nós chegamos à conclusão de que o M mais P vale 90 graus. O próximo aqui é um problema que envolve também um triângulo e uma relação de proporcionalidade entre os lados desse triângulo, os ângulos, aliás, do triângulo. Vocês têm os números 1, 2 e 3, né? E ali diz que vocês sabem que os ângulos de um triângulo são proporcionais a esses números. Pede para determinar quanto vale cada um desses ângulos. Ou seja, vamos saber os valores de A, B e C aqui nessa figura. Quando nós falamos que esses ângulos são proporcionais a A, B e C, isso significa o seguinte, se vocês dividem o ângulo A por 1, o ângulo B por 2 e o ângulo C por 3, essa divisão aqui tem o mesmo valor quando vocês dividem o A por 1, o B por 2 e o C por 3. Ou seja, o resultado desse quociente é o mesmo e vamos usar isso aqui para resolver o problema. Então, está aqui. Vocês têm esse procedimento aqui que diz que os ângulos A, B e C são proporcionais a 1, 2 e 3. Dessas três igualdades aqui, vocês vão poder, por exemplo, usando as duas primeiras, né, vocês vão poder chegar ao seguinte, que o A sobre 1, que é igual a B sobre 2, aí vocês vão poder dizer que o B é 2 vezes A. Vocês chegam nesse resultado aqui. Aqui basta multiplicar isso invertido, vocês vão ter que o B é 2 vezes A. Fazendo o mesmo agora com A sobre 1, né? A sobre 1 e C sobre 3, vocês vão chegar que o C, multiplicando isso invertido, né? Vocês vão chegar que o C é igual a 3A. Então, isso aí é o que está escrito aqui, que foi obtido a partir daquele procedimento. Então, vindo agora com os valores de B e C nessa equação, nós podemos determinar quem são esses três ângulos. Então, está aqui o A mais o B, que é 2 vezes A, o C, que é 3 vezes A, isso aqui dá 180, e aqui vocês têm 6A é 180, e daí vocês conseguem determinar o A, voltam nessa equação, determinam o B,
e naquela de baixo vocês conseguem determinar o C. E aí vocês têm as medidas dos três ângulos, 30, 60 e 90. Se vocês quiserem agora experimentar, ó, 30 dividido por 1, 30, 60 por 2, 30 e 90 por 3, 30. Ou seja, aquela relação ali continua válida, né? É válida. E um próximo problema aqui é o seguinte, vocês têm um círculo com centro aqui no ponto O, né? Esse ponto é o centro do círculo, AB é um diâmetro e C é um outro ponto qualquer desse círculo, não importa a posição que esse ponto esteja, exceto que não seja nem A nem B, né? Então, qualquer ponto C aqui poderia ser escolhido desde que esse ponto não fosse nem A nem B. E pede para mostrar ou determinar a relação entre esse ângulo A e o ângulo B aqui na figura. Ou seja, vamos chegar a essa expressão aqui. Então, para isso, nós vamos ter aqui a hipótese do teorema, que é o que nós conhecemos a respeito desse teorema. Ou seja, um círculo com centro no ponto O, depois um diâmetro AB e um ponto C, esse ponto diferente aqui de A e B, né? Então, na lista vocês têm que observar isso, que esse ponto C tem que ser diferente de A e o ponto C tem que ser diferente de B, porque senão nós não teríamos ali um triângulo. Então, esses pontos têm que ser diferentes. E vamos tentar chegar no resultado aqui da tese, que é provar que o ângulo A, na figura aqui, é o dobro do ângulo B. E ali vocês têm o seguinte, primeiro, para chegar ao resultado, nós vamos relacionar B, C e A. Vocês têm primeiro, observando aqui o triângulo AOC, ali diz que o triângulo é isósceles, por quê? Vocês têm aqui um raio, outro raio aqui do mesmo círculo, esses dois raios são congruentes, mas são dois lados desse triângulo AOC. Então, por isso, esse triângulo será isósceles, porque tem dois lados congruentes. Uma consequência disso é essa aqui, ó. Os ângulos da base, que são B e C, desse triângulo, também são congruentes. A outra informação que nós temos é que esse ângulo A é um ângulo externo a esse triângulo. Uma consequência do teorema do ângulo externo garante o seguinte, que esse ângulo A ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. No caso, o ângulo adjacente ao A aqui seria esse, né? Vamos chamar aqui de X, por exemplo. Esse seria um ângulo adjacente. Então, o teorema garante que esse A é a soma dos internos não adjacentes, ou seja, o A vai ser a soma de B e C. Então, isso aí é uma consequência do triângulo AOC ser um triângulo isósceles. E a outra informação é essa aqui, o ângulo B e C, por serem de um triângulo isósceles, ângulos da base, esses dois ângulos são congruentes, ou seja, o B é igual a C, como a gente está afirmando aqui. E dessa conclusão aqui, voltando a essa equação, nós podemos substituir o C por B e vocês vão chegar, então, a essa expressão. O ângulo A é B mais B, que é igual a 2 vezes B, que é o que a gente queria mostrar. É isso aqui que a gente queria chegar. E aqui nós terminamos essa aula e vamos colocar para a próxima aula mais alguns problemas envolvendo o teorema, o axioma das paralelas e alguns problemas relacionados à semelhança de triângulos, que é o assunto agora que nós vamos falar nas próximas aulas.